Fala pessoal, beleza? A gente vai aqui continuar o nosso formulário de HTML, CSS e JavaScript. Então agora a gente vai passar para a parte de construção do nosso documento JavaScript, tá bom? Então a gente vai primeiro partir da parte teórica, tá? A gente vai entender melhor o que é o JavaScript, no que ele se, no que ele consiste, quais as suas atribuições técnicas, e aí depois a gente vai pegar e vai fazer aí a implementação do documento JavaScript, tá bom? Então, vamos lá entender melhor teoricamente como ele funciona, o que é essa linguagem, e aí depois a gente vai para a prática da inclusão do nosso código aí no nosso formulário, e aí a gente vai poder finalizar essas aulas que a gente iniciou durante essa série, beleza? Desde já agradeço a audiência, deixa o like se gostou e comenta aí se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, beleza? Bora lá. Beleza, pessoal, então entendendo melhor aí o que é JavaScript, o JavaScript, né, é uma linguagem de programação não fortemente tipada, ela é uma linguagem fracamente tipada, empregada na maioria das vezes somente em front-ends para web, tá? Também existe um outro nome para a linguagem JavaScript que é o ECMAScript. Então você vai ver em alguns momentos aí da sua carreira essa nomenclatura de ECMAScript também, que é o nome antigo do JavaScript, justamente para descrever essa WebAssembly que é o JavaScript, usada largamente aí em front-ends, mas também em backends aí a partir de frameworks como Node, Nest.js e Next.js e entre outros frameworks aí que você vai olhar e utilizar aí durante a sua carreira, tá? O JavaScript foi uma linguagem criada em 1995 como extensão do HTML para browser Navigator 2.0. Hoje existem implementações de JavaScript nos browsers dos principais fabricantes, ou seja, Firefox, Chrome, Edge, Opera, todos eles vão utilizar o JavaScript, tá bom? Como linguagem aí, extensão do HTML. Programas em JavaScript são interpretados linha por linha, tá? Então, enquanto o browser carrega a página ou executa a rotina, tá? Então, como eu disse, você pode utilizar essa linguagem para front ou para back, mas a maior 90%, 80% aí da aplicação de JavaScript é para front-end web, tá? Então é isso aí. Bora partir para agora para o nosso código, entendendo melhor a lógica da nossa linguagem dentro do nosso formulário. Bora lá. Beleza, então a gente está aqui no nosso formulário. A gente vai primeiro, né, como sempre, adicionar o nosso documento aqui. A gente vai utilizar aí o padrão que é script.js, tá? A gente já criou ele aqui, já reconheceu como arquivo JavaScript e a gente vai incluir aqui o nosso script dentro do body, só que fora da nossa div principal aqui, que é o container. Então aqui ó, você pode ver que fechando aqui a gente entende como está funcionando a nossa divisão aqui. Então a gente vai utilizar uma tag específica para script, source, ou seja, src ./script, e aí a gente fecha aqui a nossa tag de script. Beleza, feito isso, a gente dá um Ctrl clique aqui, testado, perfeito, tá ótimo. É como a gente espera que funcione o nosso script de JavaScript, ok? Beleza, como a gente vai trabalhar a questão aqui de manipulação dos nossos elementos HTML? A gente vai utilizar const. A const é uma declaração de variável que tem um escopo mais global e ela não pode ser alterada, tá? Então vamos utilizar ela aqui dentro para classificar aqui os nossos documentos HTML, os nossos elementos HTML, na verdade, documentos não, elementos HTML, e aí a gente vai manipular eles através dos métodos. Então bora lá. Primeira coisa que a gente vai definir aqui é o const form. Como a gente vai capturar esse elemento do HTML? A gente vai escrever aqui document, que é um padrão do JavaScript. A gente está trabalhando com o documento HTML, então a gente está apontando para o documento
e ele compreende todas as instâncias aí da nossa aplicação. E aí a gente vai usar o get element by ID, ou seja, busque o elemento a partir do seu ID. Qual que é o nosso ID de form? Form. Então é isso, tá? No JavaScript é opcional você usar o ponto e vírgula ou não. Eu utilizo porque eu gosto, acho mais interessante, fica mais organizado, fica mais fácil a leitura, tá? Beleza, a gente fez aqui o nosso const form e agora a gente vai utilizar, eu vou utilizar aqui do Ctrl+C, Ctrl+V para fazer o restante dos nossos inputs, tá? Só para a gente ter uma guia aqui de como será os nossos inputs. Então, name, né, e-mail, phone e date birth. Então vamos lá. Primeiro a gente vai instanciar aqui o name. Aí depois a gente vai instanciar o nosso e-mail. É importante que você coloque sempre o ID igual à variável que a gente está manipulando. Nesse caso aqui do const é imprescindível que se faça dessa forma, tá? Eu vou utilizar aqui o date birth também. A gente vai olhar lá o que tem depois da data de nascimento. Posso fechar essa parte aqui para não me atrapalhar. Username, message e password. Então vamos lá. A gente pode apagar uma desses aqui que sobrou. Username. Opa! Message. Então 2 cliques, Ctrl+C, 2 cliques, Ctrl+V. E password. Beleza. Você pode perguntar se essa ordem aqui importa. No nosso caso importa, porque aí vai fazer sentido de acordo com os nossos campos, mas não é determinante para o nosso documento, tá? O JavaScript ele vai ler, independente se o password estiver aqui ou aqui em cima, ele vai ler todos os campos, independente da ordem que a gente definiu. A gente só define uma ordem para que a gente leia de maneira mais clara e não tenha problemas em dar uma manutenção, não ter dificuldades aí de leitura de código e análise depois que a gente for colocar a mão. Então adote essa prática na sua vida, sempre organizada da maneira mais legível, mais fácil possível para que você não tenha problemas, ok? Beleza, a gente instanciou o form, agora a gente vai utilizar ele para colocar um Event Listener. O que é isso, cara? Esse Event Listener, ele vai ser como o próprio nome diz, um escutador de eventos, ele vai ser um observador. Toda vez que eu setar o meu evento aqui, como no caso aqui um submit, ele vai acionar algumas funções dentro do meu JavaScript. Qual que é o evento que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o submit. Instanciar aqui o e como sendo a nossa variável do evento. Então toda vez que eu for me referir ao evento, eu vou utilizar essa letra E. Ok? Beleza. Então e.prevent default. Isso é a primeira function que a gente vai acionar, uma function nativa do JavaScript. Essa function ela previne que a gente passe dados vazios, tá? Seja para o back-end, seja para qualquer outro tipo de função que a gente for trabalhar. Outra coisa que a gente vai olhar aqui e criar é o check inputs, ok, ponto e vírgula, beleza. Uma característica aqui também, ponto e vírgula aqui no final. Uma característica do nosso JavaScript também é você poder instanciar mesmo que não exista a function. Ele não vai apontar isso aqui como erro. Em outras linguagens tipo C#, VB.NET, que são linguagens que eu já trabalhei, se você fizer isso aqui sem existir a função, você vai ter um erro, você não vai conseguir nem rodar. Então você primeiro precisa identificar e criar o método para depois poder instanciar ele. No nosso caso aqui, a gente pode instanciar primeiro sem ter um erro. Lógico que se você for rodar o seu formulário aqui, ele não vai permitir porque justamente não existe, mas ele não acusa o erro aqui, tá? Só essa diferença. Beleza, copiado aqui o nome, a gente vai aqui function, check inputs, abre e fecha chaves. Ótimo, então agora a gente tem o nosso método instanciado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai capturar os nossos elementos, os valores dos nossos elementos de input. Então a gente vai vir aqui, vai colocar var name, value, e vai pegar o name e apontar pro value. Beleza?
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o value desse elemento aqui. Por quê? Porque esse elemento é um elemento muito grande. Eu preciso apontar o que eu quero dele para que ele busque o valor e me entregue ele. Tá bom? Então, vamos dar aqui um Ctrl C. Ok. Mesma questão, a gente vai economizar aqui algum tempo, né? Justamente para evitar erros, evitar perder muito tempo digitando isso aqui. A gente vai agilizar dessa maneira nossos campos aqui. Beleza, ótimo. Então beleza, a gente capturou todos os valores dos nossos campos, agora a gente precisa testar esses valores. Como a gente vai testar isso? A gente vai fazer um if, né, um condicional, abre e fecha chaves, e um else, caso esse campo já esteja fora das nossas condições. Qual que é a nossa condição aqui? A gente só vai setar o erro se houver a condição necessária aqui dentro do nosso if. Então a gente vai colocar aí 3 iguais e o nosso símbolo de valor vazio. Então vamos parar aqui para a gente entender uma questão. A gente aqui tem 3 iguais. Vamos lembrar, um igual é atribuição. Vocês podem ver aqui que tudo isso é atribuição. Então a gente não usa ele para comparativos. 2 iguais, a gente está fazendo uma verificação de valores, mas não necessariamente é uma verificação minuciosa, ela é uma verificação estritamente aquele valor que está sendo comparado. Quando eu coloco 3 iguais, aí eu estou dizendo que eu quero exatamente o que tem aqui dentro. No meu caso aqui, eu estou comparando, e se ele for exatamente igual ao que está aqui, ele vai entrar na minha condição. Eu poderia usar um exemplo aqui com 2 iguais. Se eu colocasse um A aqui e houvesse um A maiúsculo aqui dentro, ele seria computado. Por quê? Porque já existe um tipo parecido com aquele conteúdo que eu já espero dele. Agora, se eu coloco um igual aqui, esse A meu aqui que tem aqui dentro, por exemplo, ele tem que ser exatamente igual a esse. Ele não pode ser um A maiúsculo, por exemplo. Ele tem que ser um A minúsculo, sem espaços em volta, sem acento e tudo mais. Então, essa é mais ou menos a explicação que a gente tem. Quando a gente faz comparativos, a gente faz comparativos estritamente restritos, né? A gente faz um comparativo ali muito exclusivo do conteúdo que a gente quer, usando 3 iguais. Agora a gente vai criar as nossas functions de error e de sucesso. Então vamos lá, 2 S's, 2 C's. Beleza, criamos aqui. Para facilitar, o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa, a gente vai passar o nosso input que a gente vai utilizar. Qual que é o nosso input? Input é o elemento HTML. A gente vai passar name e a mensagem que a gente quer que seja exibida para o nosso usuário ali, caso haja algum erro. O campo, o espaço aqui, o campo nome não pode estar vazio. Ponto. E aqui no nosso success, como não tem mensagem, a gente simplesmente só passa o nosso campo HTML. Beleza, agora a gente vai fazer um Ctrl C, já para agilizar aqui também a nossa verificação de todos os campos, e vai fazer para todos eles. Então, e-mail value, a gente vai colocar aqui como e-mail, phone value, date birth, o campo de username. Então a gente pode até aproveitar esse aqui, colocar user na frente, nome de usuário, lembrando que o usuário aí tem acento no A. Ficou faltando a mensagem e o password. Então a gente vai fazer mais uma cópia aqui, message, comi aqui o meu parênteses, ok. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai verificar se todos estão vazios. Então a primeira verificação de todos os campos é vazio. Se caso haja alguma particularidade, por exemplo, na questão do e-mail, que a gente vai usar um regex, se a gente vai fazer uma verificação de tamanho no caso da mensagem, aí é uma outra questão. Mas no primeiro momento todos eles vão ter que ser verificados se estão vazios ou não. Tá ok? Beleza, a gente fez aqui, agora a gente vai criar as nossas functions de error e success. Bora lá.
Então, entendendo aqui melhor, a gente passou 2 parâmetros dentro dos nossos parênteses, tá? O parênteses serve para isso, para a gente receber e passar parâmetros. Então, eu passei um parâmetro, só que eu estou usando o mesmo método para todos os ifs. Então, eu não posso particularizar para um campo só o meu if. Então, eu vou apontar para uma nomenclatura genérica. No meu caso aqui vai ser input e message. Dentro daqui a gente vai usar uma const também, porque é um elemento que a gente não vai modificar ele. Então a gente vai buscar esse elemento e vai manipular ele, mas sem mudar o valor que ele tem. E a gente vai passar aqui o parent element, ponto e vírgula. A gente também vai buscar um elemento que está lá dentro que se chama small. A gente vai passar aqui o form control e a gente vai usar um get element by id escrito small. Dentro do small, a gente tem uma propriedade chamada inner text. Aqui, inner text. Dentro dela a gente vai passar nosso message. E o nosso form control, a gente vai pular ele da seguinte maneira. A gente vai buscar aqui form control.class name. Só uma correção, pessoal. Ao invés de a gente utilizar o get element by id, a gente vai utilizar aqui o query selector. Então, beleza. A gente vai utilizar o query selector. Fizemos aqui o nosso método. Agora, a gente vai criar nosso método de sucesso. Function success for. Beleza. E a gente vai passar o nosso parâmetro aqui, que é o input. Perfeito? O que a gente precisa aqui no nosso caso? Como a gente não tem mensagem, a gente não precisa acionar o nosso small. A gente precisa fazer somente usar o class name. Basicamente é isso. A gente vai acionar aqui, mas agora automaticamente a gente vai trabalhar isso. Lembram? A gente incluiu aqui o nosso form control, o success para testar, mas agora a gente está fazendo ele automaticamente aqui a partir dos nossos métodos, beleza? Então vamos agora olhar o preview para a gente testar como vai ficar nossa primeira validação aqui. Vamos testar aqui com metade dos campos preenchidos e o restante sem nada. Ok, ótimo. Então, como previsto, né, nosso ícone foi acionado, a nossa borda de campo foi acionada, a mensagem está sendo exibida em vermelho, nosso ícone em vermelho. Caso eu venha aqui e insira e dar uma verificação, ele vai verificar e vai perceber aí os nossos campos dentro da validação. Ótimo, é isso mesmo que a gente precisa. Agora a gente vai trabalhar as particularidades de cada campo e aí depois finalizar abrindo o nosso modal aqui de sucesso. Então, como eu disse aqui no name, ele é o mais simples, ele simplesmente vai verificar se não está vazio, tá? Qualquer nome que você colocar aqui vai funcionar. Você pode incluir mais? Pode, você pode verificar tamanho, você pode proibir letras, proibir nomes, enfim. Aí é da maneira como você quiser utilizar. No caso aqui, a gente vai manter somente como isso. Aqui no e-mail, aí a gente vai precisar fazer uma verificação um pouco mais minuciosa, porque existem e-mails válidos e e-mails não válidos. O e-mail ele precisa ter um arroba, ele precisa ter um .com, um .org, um .br, ele precisa ter um corpo antes do arroba, depois do arroba. Então, todas essas particularidades a gente pode fazer a partir de um elemento que a gente chama de regex, tá? É um elemento que não é tão utilizado hoje mais, mas já foi bastante utilizado. Como o nosso formulário é simples aqui, então a gente vai utilizar ele para ficar mais dinâmico o nosso trabalho aqui. Então eu vou dar um Shift Enter aqui, eu vou colocar aqui else, ponto e vírgula. Então, como vai funcionar a nossa verificação aqui? Eu tenho um if, que é um C. Cumprir essa condição aqui, eu vou mostrar este método aqui. E tem o else, que é o se não, que é o contrário dessa condição. Então, se eu tenho um contrário dessa condição, ele não vai se manifestar. O else if é mais uma possibilidade dentro do if ou do se. Então, se x apresente o meu método, se y apresente outro método ou outra mensagem, tá ok? Então beleza,
como eu vou trabalhar isso? A gente vai aqui utilizar uma function já específica, construída para esse tipo de fim, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso aqui é incluir as nossas funções de verificação. Eu criei aqui a de phone, né, no caso a nossa função de phone e a nossa função de verificação de e-mails. Como vai funcionar isso? Eu vou, dentro do meu else if, eu vou passar aqui meu check e-mail. Pode ver que já até instanciou aí para mim. E eu vou passar o meu e-mail value, que é o meu valor de e-mail. Feito isso, eu vou utilizar o set error para me dar a minha mensagem que eu preciso. E aí eu vou escrever aqui uma mensagem diferente agora, uma vez que eu estou fazendo uma verificação diferente. Ou seja, o e-mail precisa ser válido. Ok? Ficou faltando só o fechamento aqui da minha chave, beleza? E o fechamento da minha outra chave aqui, que ficou sobrando. Beleza, então o que a gente instanciou, fez o check e-mail. Vamos fazer o mesmo aqui para o telefone, então, já que a gente já incluiu o nosso else if. Então a gente vem aqui, põe else if, parênteses, abre e fecha chaves e enter. Da mesma maneira que a gente trabalhou check e-mail, a gente vai também trabalhar o check phone, utilizando aí o phone value, beleza? Da mesma maneira também, a gente vai utilizar a mesma mensagem, só que aí só mudando o elemento. Telefone precisa ser válido. Deixa eu só confirmar, acredito que tenha acento no válido. Beleza, fizemos aí dos dois, vamos testar agora. Pessoal, só um adendo aí, se caso o seu check phone aqui venha em vermelho, é só você fechar esse espaço aqui e abrir novamente que ele vai se resolver, tá bom? Vamos testar agora para ver como está sendo a validação de telefone via regex. Uma outra questão também, antes da gente ir para a validação, é que no caso aqui o nosso e-mail ele vai ser uma validação com um contrário, ou seja, se ele vir falso, ele vai setar o erro. Diferente do telefone, se ele vir verdadeiro, ele vai setar o erro. Então, é uma diferençazinha aí que faz que na nossa validação pode ser crucial para passar ou não. Então, lembre, ó, o nosso vai ter o sinalzinho aqui de exclamação. Toda vez que vier o sinal de exclamação, ele tá vindo como contrário, como falso, tá bom? E aí, não tendo ele, a gente espera um resultado verdadeiro e nesse caso aqui a gente espera um resultado falso, tá bom? Beleza, bora lá. Beleza, então vamos testar aqui. Ok, vamos dar o submit aqui. Beleza, ele permitiu que eu passasse com esses números aqui. Vamos tirar o DDD para ver se ele deixa passar. Também deixou passar. Vamos tirar o número 9 aqui para ver se ele deixa passar. Perfeito, deixou passar. Agora se eu tirar mais um aqui, aí vai estar inválido, tá ok? Então ele permite você colocar os números da formatação permitida pela expressão regular, o regex, né? Então se eu colocar aqui 34.9.9962, beleza, perfeito. Agora eu vou colocar aqui telefone, beleza, passa normalmente. Agora se eu vier aqui escrever 123, ele não vai permitir. Então serve para isso a nossa validação, tá? Para que a gente receba o dado da melhor maneira no nosso back-end. Vamos colocar aqui o telefone dessa maneira. Agora a gente vai invalidar o nosso e-mail. Então a gente vai colocar aqui @gmail. Vamos testar. Aqui, então ele já invalidou, porque ele pede que eu coloque o .com na frente, porque todo e-mail vai ter um nome do provedor, mais um .com, um .br, um .org, seja lá o que for, tá bom? Então fizemos aí as nossas validações, agora a gente vai partir para a validação de data de nascimento, nome de usuário, mensagem e senha, beleza? Tranquilo. A de data de nascimento eu vou deixar por último, porque o método dela é um pouco mais complicado, tá? Então a gente vai postergar ela, vai ser a última que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar agora a de username. Username também vai ser igual a de nome, tá? Exatamente igual, então a gente não precisa mexer nela. A de mensagem a gente vai utilizar uma verificação. Qual que é a verificação?
a gente vai também abrir um else if, tá? Tranquilo, a gente vai tirar aqui para não ter conflito. Beleza, então agora a gente vai estabelecer nosso condicional. Qual que é o nosso condicional aqui no nosso message value? A gente vai pôr, se o nosso message value, o nosso tamanho for maior que 140 caracteres, a gente vai setar o nosso erro aqui dentro, dá uma indentada aí, vamos Ctrl KF aqui para ficar perfeito. Beleza, e aí a gente vai escrever a seguinte mensagem, ó: o tamanho da mensagem não pode ultrapassar 140 caracteres. Beleza, tranquilo. E o password? Qual que é a validação adicional que a gente vai colocar aqui no password? Primeira coisa, a gente vai abrir e fechar parênteses aqui, vai colocar um else if, ponto e vírgula, e aí abrir a nossa expressão aqui. Vai ser basicamente a mesma condicional, só que com um número diferente. Então aqui a gente vai usar o nosso password value, tá? E ele não pode ser maior que 16 caracteres. E a gente vai setar também o erro. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Set error. Ok, perfeito. Deixa eu observar qual que está sendo o meu problema aqui. Ok, sobrando um aqui. Beleza. Fizemos aqui então nosso password value. O length está maior. Não pode ser maior que 16, tá? Então a gente vai copiar a mensagem aqui, que é bem parecido, a verificação. E aí a gente vai pôr o tamanho da senha. Não pode ultrapassar 16 caracteres. Beleza, vamos checar lá para ver como ficou? Beleza, então a gente vai colocar nossas informações aqui, sem data de nascimento por enquanto. A gente vai colocar bastante informação aqui para que pegue na validação. E a nossa senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então tem certeza que passou aqui de 16 caracteres. Ótimo. Só que a gente tem um problema aqui. A nossa mensagem ficou maior do que a gente precisava. Então a gente vai precisar limitar mais ainda a nossa mensagem. Então a gente vai escrever aqui, ó: a mensagem não pode ultrapassar 140 caracteres e a senha não pode ultrapassar 16 caracteres. Beleza, ótimo. Vamos lá de novo, math code. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então agora a mensagem está perfeita. A senha não pode ultrapassar 16 caracteres. Vamos incluir aqui mais caracteres aqui na nossa mensagem também para testar. Ok, perfeito. Então agora a gente tem as nossas duas mensagens aí funcionando. Vamos testar aqui. Ctrl A, teste. Geralmente eu testo assim. Olha aí, perfeito. A gente tem todos os campos validados, menos a data de nascimento. A gente pode até testar aqui. Ok, então até a data de nascimento aqui também foi validada. Beleza. Só que ainda tem um ponto. Eu preciso validar se o meu usuário ele não pode incluir uma data de nascimento maior do que o ano e a data que a gente está, e nem menor do que um ano X, porque vai aparecer uma data muito grande, uma idade muito grande. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos lá no código para a gente dar uma olhada. Beleza, aqui no nosso date birth, a gente vai abrir um else if, a gente vai fechar aqui o nosso ponto, abrir e fechar aqui, beleza, ótimo. Então a gente já vai setar aqui o erro, como arrumar isso aqui para não ficar horroroso, beleza. A gente vai colocar a nossa mensagem aqui como data de nascimento inválida, ok? E como a gente vai testar isso? A gente vai criar uma função chamada validDate e dentro dela a gente vai passar o nosso date birth value, beleza, ótimo, resolvido. Beleza, vamos construir a nosso validDate aqui dentro das nossas functions. Function
valid date. Beleza, então a primeira coisa a gente passar aqui no nosso valid date vai ser a data. A data que a gente incluiu lá no na nossa validação. Então, essa date birth value vai ser a nossa data. Então a gente vai escrever aqui, ó, var date birth, que é igual a new date. Ou seja, eu estou setando que essa variável minha vai ser uma variável tipo date. E a gente coloca aqui date dentro. Beleza. Uma outra correção que a gente tem que fazer é que o nosso date birth aqui dentro, a nossa variável, todos eles vêm com 3 horas a menos por conta do fuso horário e tudo mais. O jeito mais fácil e simples da gente resolver isso é clicando aqui em get hours e atribuindo essas horas e somando, na verdade, as horas que faltam para a nossa data. A gente, na verdade, vai colocar primeiro 7 hours, aí a gente vai colocar aqui date birth ponto get hours, ok, mais 4. Beleza. Agora a gente precisa criar uma nova variável de comparação, então a gente vai chamar ela de now. E aí a gente vai simplesmente setar um new date. Quando eu seto o new date vazio, ele sempre pega a hora mais próxima do agora que a gente está trabalhando. Beleza, a data que a gente vai precisar é o datetime past, que é a data do passado, a data mais antiga que eu vou ter aí. Mesma questão, new date. E aí a gente vai passar no padrão americano. Qual que é o padrão americano? 1900-01-01. No datetime past, eu também vou precisar fazer a mesma questão do meu date birth, tá? A gente pode até alinhar os dois aqui para ficar mais fácil a leitura, não ficar uma coisa tão desorganizada. A gente vai aqui, datetime past, sempre colocando ponto e vírgula. É opcional, mas eu sempre coloco. Beleza, então a gente já setou aqui a nossa data de nascimento, nosso now e nossa data de passado. Agora a gente vai fazer a comparação entre eles. A gente vai colocar aqui, ó, se date birth for maior ou igual a now, ou date birth for menor que datetime past, eu vou retornar, vou dar um return como false, ou seja, ela não vai ser aceita. E se caso eu não cumprir essas funções, cumprir essas condições, melhor dizendo, eu vou retornar como true. Basicamente é isso. Então, se eu colocar uma data futura maior do que agora, eu vou ter esse problema. Se eu colocar uma data menor do que a data mais antiga que eu posso colocar aqui, eu também vou ter esse problema. Então vamos checar para ver como tá. Tá ok. Antes de testar, uma última questão aqui é o valid date. A gente vai ter que colocar aqui o resultado para receber como false. Porque se caso ele bater na minha validação aqui e der errado, ele vai retornar false. Então, logicamente, quando cair aqui no meu valid date, se retornar false, vai entrar aqui na data de nascimento inválida. Beleza, vamos testar. Vamos aqui testar 01/01 de 1899. Ótimo, deu data inválida. Agora se eu colocar 02/02 de 1900, ok, prestou, funcionou. Vamos colocar uma data futura, né? Tá sendo gravado isso aqui dia 21/2 de 2024. Então vou colocar dia 25/2 de 2024. Opa! 2024. Também não dá certo porque é uma data futura. Não tem como você ter nascido no futuro. Tranquilo. A gente tem um probleminha aqui também, que é este ícone que fica por trás. Então isso também não ajuda a gente aqui no nosso campo de data, tá bom? A gente vai utilizar uma função dentro do CSS que vai remover ele aqui de trás para que a gente não tenha problema. Então vamos dar uma olhadinha para finalizar os detalhes do nosso formulário. Como a gente vai selecionar o nosso input para atuar somente nele? A gente vai escrever aqui input, abre e fecha aí colchetes, type
type igual data, date na verdade. Aí a gente vai colocar 2 pontos, 2 vezes, né? E aí a gente vai escrever WebKit, Calendar, Picker, Indicator. Ou seja, eu tô falando aqui, eu tô mostrando o meu ícone de calendário, indicador de calendário, tá sendo apontado dentro da minha configuração. Vamos aí colocar o background dele como transparente. O bottom dele vai ser 0. O color vai ser transparente também. O cursor vai ser pointer, beleza? O weight, nossa altura, vai ser alto. O nosso left vai ser 0. O nosso position vai ser absolute. Right será 50 pixels. O nosso top vai ser 0. E o nosso width vai ser alto. Beleza. Vamos aí dar uma olhadinha como ficou lá no nosso formulário. Ok. Ficou faltando também aqui o nosso traço para apontamento. Então, peço desculpas aí para vocês. Beleza, agora a gente vai testar e ver como ficou o nosso formulário. Ótimo, excelente. Então, vocês podem ver aqui que sumiu. Mas quando a gente clicar, ele aparece. Caso não queira, eu clico aqui fora e coloco o ano que eu quiser para apagar aqui, manipular da maneira que eu bem entender. Beleza, finalizamos todas as validações, todos os ajustes de detalhes de CSS e tudo mais. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a nossa modal de finalização. Vamos primeiro construir ela em HTML. Então bora lá. Beleza, a gente vai abrir aqui uma funcionalidade até nova do nosso HTML que chama Dialog. A gente vai primeiro preencher nosso ID como modal e a nossa class também como modal. Tanto faz a ordem, tá? Você pode pôr o class antes ou o class depois. Você pode pôr o class antes ou depois, tanto faz. Aqui eu estou fazendo de acordo com o que eu falei mesmo. A gente coloca aqui uma div, beleza. E dentro dessa div a gente vai colocar mais outra div. Por que mais outra div? Para que a gente consiga ter um controle maior de posicionamento e tudo mais. Vocês vão entender isso lá dentro do nosso CSS, tá bom? Dentro dessa div que eu coloquei aqui, a gente vai abrir um H2 e dentro dele a gente vai colocar modal. E aí a gente vai escrever como ID dessa modal mensagem. A gente vai abrir uma outra div para alocar o nosso button. Dentro do nosso button a gente vai escrever a mensagem OK. Dentro do nosso button a gente vai simplesmente colocar o nosso on click, vai ser close modal, beleza. Então a gente tem aqui que trabalhar o class e o nosso close modal dentro do nosso JavaScript. Primeiro a gente vai trabalhar o HTML, vamos para o CSS e depois a gente vai trabalhar o nosso JavaScript seguindo a nossa ordem aí. Beleza, a gente vai fazer a inclusão agora da nossa class do modal. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui no dialog, dois pontos, backdrop. Então, backdrop, que é o nosso fundo aí, né? E a gente vai colocar o background color como RGB. A gente vai passar os seguintes parâmetros. A gente vai utilizar aí, só que aí ao invés de fazer dessa maneira, a gente vai colocar ponto 3 e a gente vai tirar as nossas vírgulas. O que é esse backdrop? A gente vai meio que criar um blur, né, uma ofuscação quando a gente abrir o nosso modal para finalização, tá? Então, na hora que abrir o modal, a gente vai ofuscar o nosso formulário para ter uma diferenciação, para ter uma estilização um pouco mais bonita e mais moderna, tá? Beleza, vamos utilizar aqui a nossa classe modal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é position absolute, ou seja, ela não vai ser modificada de acordo com outros elementos. Border a gente vai colocar arredondada, né? Claro, no caso essa border vai ser none, não vai ser visível, mas a gente vai arredondar ela com border radius. Então border radius 0.5 em.
Lembra que eu falei para vocês que a gente vai explicar essa questão de tamanhos e medidas mais para frente, tá? Box Shadow, ou seja, nosso sombreamento dentro da box, a gente vai colocar 0.1 EM RGB, e aí a gente vai utilizar essa mesma medida, só que agora com 5. Height, nossa altura, vai ser de 15%, então ela vai ser variável de acordo com o tamanho da tela. Padding vai ser de 20 pixels. Display vai ser none. Margem vai ser 0 e alto. E o nosso Flex Direction, ou seja, nosso Flex coluna, ou seja, orientado à coluna. E o nosso Text Align vai ser centro. Beleza. Então agora a gente tem a nossa classe de modal feita. Beleza. Fizemos nossa classe de modal. Agora a gente precisa trabalhar o nosso button. Ponto modal. E acessar o button. Existe uma maneira também, terceira ou quarta maneira aí da gente trabalhar a identificação dentro do CSS, tá, pessoal? Eu esqueci de falar ali quando a gente está trabalhando no CSS, mas também existe essa forma de trabalhar com as nossas identificações. Então, se eu quiser trabalhar aqui com o nosso ID, eu também consigo dessa maneira, usando o hash e colocando o ID aqui. Beleza. A gente pode trabalhar o button muito semelhante ao form button. Então a gente copia aqui, só que a gente vai trabalhar algumas particularidades dele. A primeira cor que a gente vai trabalhar vai ser o 00F. Então vamos lá, 00FF00 ou 08. Isso, 08 ficou melhor. Beleza, mais condizente aí com o que a gente está procurando. Agora a gente precisa colocar aí a nossa largura como 50%. A altura não vai ser necessária nesse caso. E o restante é somente o padding como 5%. Outra coisa que a gente precisa trabalhar é o nosso texto, nosso modal, o texto que a gente vai exibir. A gente vai colocar o font size, tamanho da fonte aí como 14 pixels. A largura, o widget, como sendo 100%. O padding como sendo 5 pixels. O align items, centro. E o nosso text align também como centro. Beleza, fechamos aí nosso H2. Agora a gente vai colocar um blur ativo e desativado. A gente trabalhar aquele blur que eu tinha falado para vocês antes. A gente vai colocar aqui como active. E aí a gente vai colocar o nosso display como flex. E o blur com opacidade de 0.5. Finalizamos aqui a nossa parte. Ficou faltando apenas uma questão. De todos os detalhes que a gente colocou, aproveitando que a gente já está no CSS, a gente vai trabalhar também a questão de show password, né? De mostrar o password. Então a gente já vai trabalhar aqui dentro do CSS logo para a gente finalizar todos os detalhes. Como a gente vai acessar o nosso ícone de show password? A gente vai colocar form control i.fa.i. Beleza. Colocamos como fa.i. A gente vai manter a position aqui como absolute, o top como 45 pixels, right como 35 pixels e a visibility como visível. Beleza. Aqui a gente também vai utilizar a mesma questão, ou seja, as mesmas configurações, só que aí a gente vai apontar para o i/, que é o olho fechado, cortadinho. Beleza? Então os dois vão ser visible e a gente vai alterar a partir de um toggle dentro do script. Agora vamos trabalhar o nosso JavaScript. Beleza? Beleza. Então a gente vai, aproveitando o embalo, a gente vai manter aqui no show password. Então a gente já tinha aí o nosso nome. Vamos tentar lembrar lá que aqui, ó, a gente já tinha o nome descrito no nosso HTML. Então é basicamente só criar a função que ela já está sendo apontada. Beleza, a gente vai receber uma variável x. A gente vai apontar para o document, ou seja, aquele padrão que a gente já tá sabendo, já tem utilizado. Get element by ID, ou seja, busca o elemento a partir do ID. Aspas duplas, password. Ponto e vírgula. Beleza, capturamos aí o elemento password,
do input. Então a gente vai colocar aqui se x.type é igual a password, o que a gente vai fazer? A gente vai manter, vai trocar o x.type para text. E aí, no else, a gente vai abrir e fechar e vai colocar x-type igual a password. Beleza? Fizemos isso. Agora a gente tem a nossa alteração aqui. var el igual a document.getElementById. E aí a gente vai buscar o nosso ícone OpenAI. Beleza, ponto e vírgula. Ah, ficou faltando aqui as nossas aspas duplas aqui no nosso texto. Sempre texto string aspas duplas, tá, pessoal? Beleza, é o ponto class list. A gente vai colocar um toggle e vai colocar o nome do nosso ícone. Então fa.i / ponto e vírgula. E aí a gente vai colocar o nosso ícone sem o slash, ou seja, o fa.i. Beleza? Agora vamos testar lá para ver como ficou. Beleza, então vamos fazer o nosso teste aqui. Eu vou colocar aqui a nossa senha e eu clicando aqui, ela vai aparecer ou não, ok? Ó, o ícone mudando. Beleza, perfeito. Vamos aqui colocar enviar. Pode ver que o ícone está um pouco mais para o lado, justamente por conta do nosso outro ícone de validação verdinho aqui, beleza? Agora vamos finalizar a parte de validação dos campos total e aí partir para nossa abertura de modal, beleza? Verificamos todos os campos, agora a gente vai criar uma nova const chamada form controls. Essa form controls a gente vai apontar para o form, vai usar um outro comando chamado query selector all e aí a gente vai abrir aspas ponto form traço control. Tudo que está dentro do nosso form control vai ser colocado aqui dentro dessa nossa variável constante. Eu vou também utilizar aqui uma outra const que chama form invalid, ok? Que é igual, e a gente vai colocar 3 pontos form controls, tá? A gente vai colocar ponto every, ou seja, ponto todos, 2 parênteses aí, form control. E aí agora a gente vai fazer um apontamento. Dentro do nosso apontamento, as nossas chaves. É isso que ele está requerendo aqui da gente. A gente vai colocar aqui como return form control.class name igual a form control success. Beleza. Então agora a gente já tem aqui a nossa finalização. Lógico que a gente não vai utilizar isso agora porque a gente já está fazendo individualmente. Então essa form isValid ela serve para mostrar para nós que o formulário foi aceito. Beleza. Agora a gente vai fazer um if. A gente vai colocar aqui form isValid, ou seja, o formulário é válido. Portanto, a gente vai colocar aqui um método chamado finish. Beleza? E a gente vai usar o name value. Beleza? Utilizando o name value, a gente vai colocar aqui um form.classList.add e aí a gente vai colocar blur, que foi o que a gente utilizou lá no nosso CSS. E abaixo a gente vai colocar o active, que é dentro do nosso modal. Beleza? A gente precisa então agora declarar a nossa modal. Vocês viram que aqui ficou diferente. Então a gente já declarou o form, mas agora a gente precisa declarar o modal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar a constante modal, ok? E colocar da mesma maneira, document.getElementById, parêntese, aspas, modal. Beleza? Perfeitamente. Então a gente já tem aí os nossos elementos posicionados. O que está faltando agora? Está faltando a gente criar o nosso método finish e a partir dele finalizar e abrir a nossa modal. Bora lá. Agora a gente vai criar o nosso método finish. Então function, como vocês já sabem, finish, abre e fecha chaves. Beleza. No finish a gente já tinha passado aqui o nosso name value. Então aqui a gente vai receber o nosso name. Beleza? Dentro dela a gente vai usar o modal message, let modal message. O que é isso?
é o document, e aí a gente vai usar o get element by id de novo, aspas, modal message, ok? Dentro desse modal message que a gente acabou de utilizar, a gente vai alterar o inner HTML, colocar como o usuário, e aí fazer uma concatenação de texto. Sempre lembre de colocar espaço depois, tá? E aí a gente vai colocar, foi cadastrado com sucesso. Opa, passou aqui, beleza, ótimo. Finalizamos aí, pode colocar um ponto e vírgula. Até então é isso, nossa function finish. Agora a gente vai utilizar mais uma function final, que é a close modal. Então a gente vai colocar aqui modal.classList e a gente vai colocar o ponto remove active, ou seja, a gente vai tirar, agora vai desativar ela e vai pôr no form.classList.remove o blur. E a gente vai colocar o location.reload, que também é um método nativo do nosso JavaScript aí, que vai fazer o reload da nossa página. Beleza? Vamos testar tudo isso? Vamos fazer o teste? Beleza, então a gente tem nosso formulário aqui, vamos preencher as informações. Cliquei aqui, abri o calendário. Se eu não quiser usar, eu clico fora. 10/4 de 1998. Beleza, match code. Teste. Posso pôr a senha que eu quiser. Olha lá, perfeitamente. Então o usuário Matheus foi cadastrado com sucesso. Podem observar o blur aqui atrás. O nosso backdrop aqui que eu tinha dito. Dentro do blur, né? Então vocês podem ver que dá uma diferença visual. Dá uma diferença aí para pro nosso formulário. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo essa série. E espero que vocês tenham aprendido, possa ter esse formulário aí. Entendam tudo, estudem mais, manipulem, testem cores diferentes, testem maneiras diferentes de validar esses campos que a gente trabalhou, para que vocês tenham maior assertividade aí. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo.